acabou o elemento principal da festa. No versículo 4, Jesus olha para ela e diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Isso aqui me chama atenção, e para que a gente possa entender todo o desenrolar da história, é interessante nós observarmos o versículo 1 do capítulo de número 2, quando aquele que inicia o texto, começa o texto dizendo assim, ó: no terceiro dia. Vocês podem me ajudar a pregar? No 3 vocês vão dizer comigo: no terceiro dia. Vamos lá? 1, 2, 3. Dá para ser melhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Sempre na terceira vez melhora, meu pastor. Vamos lá? 1, 2, 3. Isso aí. No terceiro dia. Essa é a informação que nós temos. Versículo 1 do capítulo 2. A informação é: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. É aqui que nasce uma pergunta. É aqui que desce uma pergunta ao meu coração. E a pergunta é: no terceiro dia, depois de quê? E eu gosto disso, porque a própria Bíblia se explica. Se nós voltarmos ao capítulo de número 1, e é aqui que eu preciso da sua atenção, porque a gente vai precisar voltar um pouquinho na história. Se nós voltarmos ao capítulo 1, nós vamos perceber que João está nas cercanias do Jordão. Imagina comigo a cena. João está pregando, João está orientando, João está ensinando. Só que é interessante, meu pastor, porque essa aqui não é a primeira mensagem de João. A primeira mensagem de João está inserida no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, quando aquele que escreve começa o texto dizendo assim, ó: naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judeia. Pastor, e qual é a mensagem? Olha a mensagem. A mensagem é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos... O reino dos... Nós estávamos cantando aqui: até que ele venha, eu vou clamar. Até que ele venha, eu não vou. Pastor, o que é isso? É João pregando. João está pregando sobre o céu. Ele está com os pés na terra, mas com a cabeça lá em cima. João prega sobre o céu, João orienta sobre o céu, João fala sobre o céu. Se você discorrer o capítulo 13, você vai perceber que João está pregando sobre o céu. E aí de repente, versículo 13 do capítulo 3, a maior representativa do céu na Bíblia vai se aproximar dele, no texto. Enquanto ele prega sobre o céu, pastor Jorge, enquanto ele ensina sobre o céu, enquanto ele fala sobre o céu, o texto vai dizer assim, ó: Jesus se aproxima dele. Oh glória. Eu gosto disso aqui porque Jesus em toda a Bíblia Sagrada é a maior representativa do céu. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? É que você atrai para perto de você aquilo que você mais fala. Como assim, pastor? Se da tua boca só sai mentira, disse-me, discórdia, ele se afasta de você. Mas se da tua boca só sai glória a Deus, aleluia, e língua estranha, ele se aproxima de você. Deixa eu ver se eu estou pregando para alguém que está ligado essa noite. Levante uma nas suas mãos, só se você puder. Levante uma nas suas mãos. Uma mão é pouca, levante as duas. Por quê, pastor? Eu quero te dar liberdade essa noite, em 10 segundos, para você abrir a tua boca e atrair ele para perto de você. Eu não estou dizendo que é para atrair ele para o ambiente, porque no ambiente ele já está antes que você chegasse. Eu estou dizendo que é para atrair ele para perto de você, pastor. E como é que eu faço isso? Com teu glória, com teu aleluia, com tuas línguas estranhas. Se você abrir a tua boca em 10 segundos, ele vai invadir o teu coração. Eu digo 10. Vai. Eu conto 9. Eu digo 8. O Espírito de Deus está passeando dentro desse. Aleluia. 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 Jesus se aproxima de João. Para quê, pastor? Para lhe fazer um pedido. Qual? João, me batiza.
Aí João vai olhar para ele e vai dizer: como assim? Eu que careço ser batizado por ti? Haja vista que o batismo nas águas é símbolo da remissão de pecados. Só que aí a pergunta é: alguma vez Jesus pecou? Alguma vez Jesus transgrediu? E por que ele está pedindo para João lhe batizar? Alguém pode dizer para mim: pastor, para servir de exemplo. E eu concordo, mas não é apenas isso. Jesus está deixando para nós uma lição a respeito de respeitarmos as autoridades espirituais constituídas por Deus na terra. Leia o texto. João era a maior autoridade espiritual dessa época. Jesus queria iniciar o seu ministério, e como ele não quebra princípios, ele vai até João. Aleluia. E ele vai dizer: João, me batiza. Aí João vai batizar ele, você conhece. A Bíblia vai dizer que enquanto João está batizando ele, o céu se abre, o Espírito desce na forma corpórea de um pombo. Uma voz vai bradar lá de cima dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É aí que nós chegamos ao capítulo 4 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus. E o texto se inicia dizendo: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Vamos lá? Então foi Jesus conduzido. Diga comigo a palavra conduzir. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Isso aqui me chama atenção, porque a palavra conduzir no original significa agarrar pela mão e ir junto. Quem conduz Jesus ao deserto não é Satanás. Está escrito Espírito com E maiúsculo. É o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas Jesus está sendo conduzido para o deserto. É o Espírito dizendo assim: você vai, mas eu vou com você. Aleluia, aleluia. É o Espírito dizendo assim: eu vou com você. O Senhor te trouxe aqui nessa quinta-feira, dia 11 de dezembro, e eu tenho uma mensagem para o coração de alguém. Eu estou pregando para gente que só está aqui nessa quinta-feira porque o Senhor te agarrou pela mão e disse: fique em paz, eu vou passar com você. Eu estou pregando para gente, pastor Jorge, que passou por pandemia, passou por epidemia, passou por reunião contrária, passou por um monte de coisa. E por que eu estou aqui? Por que eu estou de pé, pastor? Porque o Senhor te agarrou pela mão e disse: eu vou passar com você. Aleluia. Você não está aqui porque você é bom. Você não está aqui porque você tem alguma coisa. Você está aqui porque o Senhor te agarrou pela mão e disse: eu te sustento. Eu estou sentindo ele aqui. O Espírito de Deus está passeando dentro dessa casa. Aleluia. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê, pastor? Para ser tentado 40 dias e 40 noites. Tá bom, pastor, mas e o casamento? É agora? Enquanto isso, João capítulo de número 1, o texto vai nos dizer que João permanece lá. Fazendo o quê, pastor? Pregando. Dentro e fora de tempo. O que é que João faz? Prega. Qual é a mensagem? Arrependei-vos. Cá para nós, a mensagem de João é uma mensagem que foge dos nossos altares nos nossos dias. A mensagem de João é uma mensagem que foge, já não está mais nos nossos arcabouços, já não está mais, não faz mais parte dos nossos esboçários. Por quê? Olha o que João está pregando. João está olhando para uma multidão que lhe cerca, e parece muito com o culto dessa noite. Uma multidão que atravessava o deserto só para ouvir João. Qual era a mensagem? Arrependei-vos. Aí começava a rochar: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quer ver o contraste com a mensagem dos nossos dias? Porque a mensagem dos nossos dias a gente chama de filhinho, né? Filhinho, lindinho, lindinha. Isso é bom?
Mas João está dizendo assim: arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Enquanto batiza. Só que o capítulo de número 1 vai dizer que no meio disso Jesus torna a aparecer. Aí quando Jesus torna a aparecer, João olhou de longe, viu que era ele, apontou para ele e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu gosto da expressão de João, sabe por quê? Porque no Antigo Testamento o cordeiro, o carneiro ou qualquer um outro animal só servia para cobrir pecado. Mas tudo que cobre pecado também é descoberto. Pastor Miguel, o que o senhor está querendo dizer com isso? Quando João aponta para ele dizendo assim: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo: o sangue de Jesus não cobre pecado. O sangue de Jesus lava, o sangue de Jesus limpa, o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus arranca o pecado do mundo. Só quem já foi limpo por esse sangue, só quem já foi lavado por esse sangue, só quem já foi purificado por esse sangue. Discorra o texto. João aponta para ele dizendo: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí de repente 2 discípulos de João. Quantos discípulos? Estou sozinho, Jesus. Quantos discípulos? 2. Um se chamava André, o outro Simão. Simão é irmão de André. É aquele que mais à frente nós vamos conhecer ele como Cefas ou Pedro. Eles vão seguir a Jesus. Só que eu gosto do texto, pastor, o show. Porque no meio do caminho, olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que no meio do caminho Jesus percebeu que estava sendo seguido por eles. Aí quando Jesus percebe que está sendo seguido por eles, Jesus para. Meu baixista. Quando ele para, ele olha para André e para Simão e diz assim: por que é que vocês estão me seguindo? Está no texto. Por que é que vocês estão me seguindo? Essa pergunta é uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Deixa eu mexer com você, se é que eu posso. Vou falar que não é o nordestino, tá? Olha na biloca do olho da pessoa que está do seu lado. Olha para ele, olha para ela, vai. Isso. Pergunta para ele ou para ela: por que é que você está seguindo ele? Pergunta. Por que é que você está seguindo ele? Pergunta. Será que você está seguindo ele só por aquilo que ele pode te oferecer? Será que você está seguindo ele só por aquilo que ele pode fazer na tua casa? Será que você está seguindo ele só por aquilo que ele pode fazer na tua família? Eu gosto da resposta de André. Por quê? André vai olhar para ele e vai dizer assim: nós queremos saber aonde tu moras. E para os judeus, saber onde o outro mora e abrir a porta da casa é sinônimo de intimidade ou de relacionamento. Sabe o que André está dizendo? Nós não queremos nada daquilo que o Senhor pode nos oferecer. O que eu quero contigo é intimidade, é relacionamento. Eu já posso ser profeta de Deus para a sua vida? Então levante a mão direita se você pode. O Senhor te trouxe nessa quinta-feira para dizer para você: hoje eu vou sair daqui de mãos dadas com você para a tua casa. Hoje o céu está se rasgando dentro desse ambiente e está dizendo: inicia-se um novo tempo. E qual é o tempo, pastor? É o tempo do relacionamento, é o tempo da intimidade, é o tempo do face a face com ele, é o tempo de estar mais próximo dele. Olhe para cá. Ei, se você escorrer toda a Bíblia Sagrada, e eu já volto para o texto, você vai perceber que tudo que Deus sempre quis com o homem foi se relacionar com ele, foi ter intimidade com ele. Quer ver uma coisa? Gênesis capítulo 1. Deus está criando todas as coisas, e tudo que os nossos olhos conseguem contemplar vão sendo criados pelo poder da sua palavra. Toda vez que ele diz haja, tudo que os nossos olhos conseguem ver vão se criando. Só que no capítulo 2, versículo 7, Deus vai formar o homem. Deus vai criar o homem. E quando Deus vai criar o homem, sabe o que ele faz? Ele não diz haja, ele desce. Ele mete as suas mãos no barro.
Aí ele começa a criar o homem, formar o homem, trabalhar o homem. Tanto é que no livro do Êxodo, enquanto ele estava conversando com Moisés, ele disse: Moisés, eu fiz o homem, eu criei o homem, eu formei o homem. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu fiz o nariz do homem, eu fiz os ouvidos do homem, eu fiz a boca do homem, eu me relacionei com ele. Imagine você que todos os dias, ao cair da tarde, todos os dias, cair da tarde, Deus descia no Éden para se relacionar com Adão. Imagine você todos os dias, ao cair da tarde, Deus bater na tua porta e dizer assim: eu vim aqui para conversar com você, eu vim aqui para me relacionar com você, eu vim aqui para bater um papo com você. Era assim todos os dias. Aí alguém pode até me dizer: pastor, mas Adão pecou. A pergunta é: Deus deixou de descer no jardim? Sim ou não? Sim ou não? Deus desce no jardim e Deus vai procurar por Adão. É o que o texto vai dizer: e Deus procurou por Adão. Isso aqui mexe com a minha alma, pastor. Sabe por quê? Porque eu estou falando de um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Como é que o texto está dizendo que ele procurou por Adão? Deus sabia onde Adão estava. Só que quando o texto está dizendo assim: e procurou Deus por Adão, Deus não queria obter de Adão localização, porque saber ele sabia. E o que é que ele queria, pastor? Ele queria obter confissão do seu pecado. Oh, glória! Para voltar a se relacionar com ele. Eu gosto do livro do Gênesis, capítulo de número 5. Quando Moisés está descorrendo a genealogia de Adão, ele começa a partir do versículo de número 1. Eu estou falando de relacionamento. Versículo de número 1 do capítulo 5 do livro do Gênesis. Olhe para cá. Você sabe tanto quanto eu, esse texto fala da genealogia de Adão. E texto de genealogia é um texto que a pálpebra dos nossos olhos começa a pesar. Toda vez que a gente lê um texto de genealogia, só acontece comigo. A vontade que a gente tem é de pular o capítulo, a vontade que a gente tem é de passar a página. Mas eu me deparo com o capítulo 5 e Moisés escrevendo, dizendo assim: ó, e Adão gerou a Sete, e Sete gerou a Enos, e Enos gerou a Cainã, e Cainã gerou a Maalael, e Maalael gerou a Gerade, e Gerade gerou a Enoque. Quando ele chega no versículo de número 22, ele vai dizer assim: ó, e Enoque andou com Deus. Oh, glória! E Enoque andou com Deus. Ele para dizer que teve um no meio de toda uma descendência. Ele para dizer que teve um no meio de toda uma genealogia, que andou com Deus, que se relacionou com Deus, que tinha intimidade com Deus. Por se tratar de um texto de genealogia, ele quer continuar escrevendo e ele vai dizer: e Enoque vivenciou 365 anos, e Enoque teve filhos, e Enoque teve filhas, até que ele chega no versículo 24 e ele tem que parar outra vez. Oh, glória! Aí quando ele chega no versículo 24, ele vai dizer: e Enoque andou com Deus, só que não mais existia, porquanto Deus para si o tomou. Deus o tomou. A palavra tomou no original significa arrebatou. Pergunta para quem está perto de você com carinho, para ele não ficar com raiva do pregador, com um sorriso e um canto ao outro da orelha. Pergunta para ele assim: a palavra arrebatamento te lembra alguma coisa? Pergunta: a palavra arrebatamento te lembra alguma coisa? Oh, glória! A palavra arrebatamento te lembra alguma coisa? O que é que te lembra a palavra arrebatamento, pastor? Me lembra a respeito do arrebatamento da igreja. Oh, glória! E eu posso dizer algo para alguém aqui no Ministério Resgate: nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. O cerco está se fechando. Nós estamos no apagar das luzes. E está escrito: quer profecia? Está aqui: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, vamos ser arrebatados para se encontrar com Ele nos ares. Só quem acredita no arrebatamento da igreja, joga a tua mão lá em cima e dê o melhor glória que você trouxe. André e Simão
estão se aproximando dele. Jesus então olha para os dois e diz assim: segue-me. E eles vão seguir a Jesus. No meio do caminho, Jesus encontra um homem por nome de Filipe. Como é o nome dele? Felipe. Quando Jesus acha Felipe, Jesus olha para Felipe e diz assim: Felipe, segue-me. Aí Felipe vai seguir Jesus. Só que enquanto Felipe está seguindo a Jesus, ele entende aqui a essência do evangelho. Pergunta para mim: pastor, diga, pastor, qual é a essência do evangelho? A essência do evangelho é sempre levarmos alguém até Jesus. Felipe olha para André, que levou seu irmão Simão até Jesus, e disse: espera aí, eu tenho que trazer alguém até Jesus. Tanto é que o texto vai dizer assim, ó: e procurou Felipe por Natanael, até encontrar. Ele procurou. Quando ele encontra, ele diz: Natanael, encontramos. Aí Natanael diz: quem? O Messias, o mestre, aquele de quem os profetas falavam. Aí Natanael vai perguntar: como é o nome dele? Aí Felipe, olhando para ele, vai dizer o nome dele. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Como é o nome dele? Yeshua. Parece que eu estou ouvindo ecoando aqui dentro dessas quatro paredes. É como se tivesse assim: Yeshua. Diga o nome dele com mais força. Levanta suas mãos. Ele está dizendo: o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aí nasce uma pergunta no coração de Natanael: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Parece que eu me vejo Felipe dizendo assim: a minha parte eu já fiz, eu já preguei, agora venha. Aí Natanael se levanta. Você conhece a história? Ele vai até onde Jesus estava. Só que quando ele está se aproximando de Jesus, o texto vai dizer que Jesus olha para ele e diz: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou em outras palavras, culpa. Aí Natanael olha para ele e diz: de onde tu me conheces? Jesus diz: de onde eu te conheço? Eu te vi, rapaz, antes que Felipe te chamasse debaixo da figueira. Só que esse contexto aqui de debaixo da figueira mexe com a minha alma. Por quê? Discorra todo o capítulo 1 e você vai perceber que em momento algum o texto vai dizer que Felipe encontrou a Natanael debaixo de uma figueira, a não ser quando o próprio Jesus diz assim: eu te vi. Aonde? Debaixo da figueira. Por que esse contexto aqui mexe comigo? Porque Natanael era contemporâneo de Jesus e era para ter morrido quando Herodes o Grande mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Só que o historiador Flávio José vai dizer que seu pai e a sua mãe lhe esconderam. Sabe aonde? Debaixo de uma figueira, mais conhecido como pé de figueira brava ou pé de sicômoro. Pastor, qual é a diferença do pé de figueira comum para o pé de figueira brava? Lá vai. O pé de figueira comum tem poucos galhos, poucas folhagens e muitos frutos. O pé de figueira brava tem muitos galhos, muitas folhagens e poucos frutos. É por isso, pastor Jorge, que Zaqueu, chefe dos publicanos, subiu para ver Jesus. Pelos muitos galhos lhe facilitava a subida, as muitas folhagens lhe facilitava se esconder. Por quê? Porque ele queria ver Jesus, mas não queria ser visto por ele. Só que aí Jesus entra em Jericó e parece que eu estou vendo a cena. Lá vem Jesus entrando em Jericó. De repente ele para debaixo do pé de figueira, olha para o alto e diz: Zaqueu. Se houve um diálogo naquele dia, parece que eu estou vendo Zaqueu olhando para baixo, dizendo aqui: quem foi que disse que eu estava aqui?
Eu subi para te ver, para te conhecer. Aí Jesus olhando para cima, parece que eu estou vendo, com um sorriso de um canto ao outro da orelha, dizendo assim: gostei da atitude, Zaqueu, mas ninguém me conhece subindo. Quer me conhecer? Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Pergunta para quem está perto de você: quer conhecer ele? Pergunta para ele: você quer conhecer ele? Quer conhecer ele? Desce na oração, desce no jejum, desce na palavra. Deus te trouxe nessa quinta-feira para dizer para você: está na hora de descer. Aqui Natanael está atônito. Cadê meu batera? Vem para cá, Samuca. Vou começar a concluir. Ei, olhe para cá. Jesus está dialogando com Natanael, dizendo: eu te vi. Natanael está atônito, está pasmo, está boca aberta. Sabe por quê? Segundo Flávio José, seu pai e sua mãe já tinham morrido e levado o segredo para o túmulo. Ninguém sabia que o pai e a mãe de Natanael haviam ele escondido debaixo da figueira para que ele não morresse. Só que Jesus está dizendo assim: eu te conheço. Posso dizer algo para você? Aleluia. Seu pai pode não lhe conhecer, seu esposo pode não lhe conhecer. Como assim, pastor? Sua esposa pode não lhe conhecer. Quer mais? Seu pastor pode não lhe conhecer, sua pastora pode não lhe conhecer. Só que Jesus te trouxe nesse culto para dizer para você assim: eu te conheço. Levante sua mão. Como é seu nome? Fique de pé assim, com as mãos estendidas. Eu estou pregando enquanto eu estou olhando para o Senhor. Deus está me mostrando um monte de papel na sua frente. E uma oração que você fez assim, dizendo: Senhor, eu preciso de uma direção urgente, porque senão eu não sei o que é que vai ser, o que é que vai acontecer. Eu não sei porque que o Senhor me deu tudo isso, porque parece que esse vento veio para tirar as coisas do lugar e desestruturar. E você sabe do que Deus está falando com você essa noite. Só que Deus te trouxe aqui para dizer para você assim: eu nunca te abandonei, nem te deixei só. Nesse culto eu estou visitando alguém que está segurando algo que é teu. E se prepare, porque ainda esse ano, pastor, mas faltam só alguns dias. Deus está dizendo assim: ainda esse ano você vai virar o ano com um cântico na tua boca, porque você e a tua casa vai saber que eu sou Deus, que falo, que cumpro aquilo que eu falei. Se prepare, tem um culto de ação de graça que você tem que preparar. Agora, pode preparar a lista dos convidados. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim: eu estou destravando aquilo que estava travado, está vindo para tuas mãos. E não só isso, hoje eu toco na tua saúde. Da planta, a igreja estende as mãos, vai. Com as mãos estendidas, eu estou vendo um médico de branco que está passeando dentro dessa casa. O varão está dizendo: eu toco nas tuas correntes sanguíneas, eu estou mapeando o teu genoma, eu estou tocando nas tuas células, eu estou visitando o teu coração. Você não vai morrer, assim te diz o Senhor. Se eu fosse você, eu levantava suas mãos. Eu estou sentindo Ele passeando dentro dessa. Ela me calabaraca súbria. Vou começar a concluir. Olhe para cá. Ei! Fale para alguém: você está num ambiente profético.
Eu costumo dizer que em ambientes proféticos toda palavra liberada se torna profecia. Eu estou sentindo ele aqui. Aleluia. Ele está passeando dentro. O varão está dentro desse ambiente. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Seja agora, vem, derrama o teu. Vamos, Samuel. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o seu Espírito. Que seja hoje. Joga suas mãos e canta. A terra. Mais uma vez. Levanta suas mãos enquanto o meu guitarrista toca. A presença do Espírito de Deus está visitando pessoas aqui, ó. Está tocando em pessoas. Segura aí. Essa irmã de preto aqui na ponta, vem cá. Isso. Vem cá, pastora Valquíria. Estenda suas duas mãos assim, ó. A senhora vai estender suas duas mãos em posição de abençoar ela. Você está diante da sua líder, pastora, sacerdotisa, mentora, mãe espiritual, não sei o que é que você chama. Mas eu sou profeta de Deus para dizer para você hoje que Deus é livramento dentro da tua casa. Deus está livrando alguém que não está aqui. E dizendo para você assim: tranquilize o seu coração, porque do homem cuido eu. Eu vi as tuas lágrimas, te diz o teu Pai. Aquele que nunca te deixou, eu vi a perseguição de alguém que achou que ia te paralisar, achou que ia te matar. E você, sem compreender, ficou se perguntando: eu não sei porque que eu estou sendo tão perseguida. É porque alguém não consegue, não suporta ver o brilho que você carrega no teu rosto, do Espírito Santo de Deus. Alguém tramou, eu vi alguém tramando, pastor Jorge, para puxar o teu tapete. O Espírito de Deus te trouxe dentro desse culto hoje. Você nem vinha, porque você disse assim: eu estou cansada hoje, Senhor. Mas você foi impulsionada. Você não veio aqui porque quis, você veio aqui porque o Espírito do Senhor te trouxe. O Senhor te impulsionou, te trouxe dentro desse culto para dizer para você: eu vi o teu coração, eu vi a angústia, eu vi a perseguição, mas eu nunca te abandonei. Eu sou teu Pai. E hoje eu estou fortalecendo você. Coloca as mãos nos ombros dela, vai. Coloca a mão nos ombros dela e começa a orar aqui pelos ombros dela. Ixi. Sabe por quê? Porque Deus está armando você. Tem uma armadura do Senhor hoje que calça os teus pés. Tem uma armadura do Senhor, tem uma espada que vem na tua mão. Você sempre foi guerreira, você sempre andou de cabeça erguida,
Satanás está tentando de tudo para aprisionar você na opressão, mas o Senhor te trouxe nesse culto para dizer: você não vai viver com crises de ansiedade, você não vai viver depressiva numa cama. Eu te levanto hoje, se prepara, porque eu começo um novo tempo. Sou Deus de livramento e tu saberás do que eu estou falando contigo. Assim te diz o Senhor. Vou começar a concluir. Pastor, e o casamento? Isso, se quiser sentar, fica sentado. Se quiser ficar de pé, a gente vai de pé até meia-noite. Nem deu meia-noite ainda. Eu não posso dormir, né, pastor Jorge? Eu volto daqui a pouco de madrugada. Olhe para cá. Ei! Jesus está tendo um diálogo com Natanael. Aleluia. Jesus está conversando com ele. Pastor, mas tudo bem, mas e o casamento? É agora. Porque no meio de tudo isso aqui, Jesus estava selecionando seus primeiros discípulos. É agora que a gente chega no capítulo 2. E olha a informação. No terceiro dia. No terceiro. Como é o nome do pastor que o senhor me apresentou ele ali? Luciano. Estenda suas mãos, pastor Luciano. O senhor conhece alguém por nome de Campos? Ou que tem um sobrenome Campos? É seu sobrenome? Vem cá. Eu nunca vi ele. O pastor me apresentou ele aqui agora. Mas eu vejo uma expansão e Deus está dizendo assim para mim: Miqueias, diga para ele. Eu estou todo arrepiado. Que é porque eu escolhi ele dentre muitos da sua casa. E quando eu estou olhando para o Senhor, eu estou vendo como se fosse uma lousa na sua frente. Deus está dizendo assim: eu escolhi ele dentre muitos, e lhe escolhi com uma sabedoria, lhe dei uma palavra de sabedoria, para o entendimento de muitos no meu reino. Eu estou trazendo gente nova para perto de você. Porque teve gente que você deu confiança, mas não honrou a confiança que você deu. Teve gente que se aproximou de você e quis usurpar daquilo que o Senhor te deu, da unção que você carrega. Mas nesse culto o Senhor está dizendo assim: eu quebro a maldição no meio da família Campos. Eu te levanto com mais autoridade nessa terra, e a obra que eu te confiei, eu estou acelerando. Assim, pastor Jorge, abraça ele aqui. Eu estou acelerando. Tem uma unção que te abraça agora. Recebe essa unção que te abraça da planta dos pés ao alto da sua cabeça. Você consegue levantar as suas mãos e glorificar a Deus? Olhe para cá. Jesus está recebendo um convite. Isso, deixa Jesus fazer, irmão. Para quê, pastor? Para um casamento. Para quê? Casamento. Em Caná da Galileia. Só que o depois disso, ou antes disso, como diz o texto, é que Jesus estava selecionando os seus primeiros discípulos. 3 dias depois. Depois de quê, pastor? De Jesus selecionar os seus primeiros discípulos. Sabe qual é a lição aqui, pastora Valquíria? É que Jesus só vai onde seus discípulos vão. Jesus não entra, olhe para cá. Jesus não entra em ambientes onde seus discípulos não entram. Jesus só pisa a planta dos seus pés onde seus discípulos vão. Eu me lembro que um dia eu estava voltando da cidade de Curitiba, no Paraná, depois de um culto tremendo como esse. O culto terminou, pastor Jorge? Eu estava com 2 amigos pastores, nós estávamos de carro. E o culto terminou, eu já estava com saudade de casa. Fazia uns 3 dias que eu estava
viajando, minha esposa estava em casa me mandando mensagem. Profeta menor que hoje tem 6 anos, na época tinha 2 anos, o Antônio Miguel. É o profeta menor lá de casa, cheio de Deus, irmão. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, avivado. E aí eu disse, eu vou para casa hoje. O culto terminou, cheio de Deus. Eu entrei dentro do carro e comecei a dirigir. Dirigi a noite toda, pastor Jorge. Outro dia, eu estava atravessando o estado de Minas Gerais, uma região, Samuel, conhecida como Frutal. E enquanto eu estava atravessando aquela região, eu percebi que o combustível do carro começou a pedir reserva. Antes de acender a reserva, eu comecei a procurar um posto de combustível. Eu rodei quase 90 quilômetros, pastor Jorge, sem um posto de combustível por perto. A reserva acendeu, o carro começou a falhar, daqui a pouco o carro parou. A minha única reação foi acender o alerta, fui encostando o carro no canteiro. De longe eu olhei, no retrovisor vinha um ônibus. Quando eu percebi que vinha um ônibus de longe, eu peguei minha carteira. Os companheiros que estavam comigo, que estavam dormindo ainda, acordaram no susto. Vai para onde? Eu disse, eu vou buscar gasolina. Desci do carro, dei com a mão, o ônibus parou. Quando o ônibus parou, uma senhora colocou a cabeça pela janela do ônibus e me perguntou, pastor, vai para onde? O senhor vai para onde? Eu disse assim, vou buscar combustível. A porta do ônibus abriu, pastor Jorge. Eu entrei no ônibus. O motorista olhou para mim e perguntou para mim assim, vem de onde? Eu ainda estava de social, camisa desensacada. Disse assim, somos 3 pastores e estamos vindo da cidade de Curitiba, no Paraná. Quando eu falei que era pastor, os olhos daquela mulher começaram a lacrimejar. Ela olhou para mim e disse assim, pastor, olha para o ônibus. Quando eu olhei para o ônibus, sabe aquele ônibus frio? O ar-condicionado estava no 12. Um monte de gente coberta, algumas com um tumbantezinho na cabeça. E ela disse para mim assim, esse ônibus está vindo agora de um hospital de câncer. Quando ela disse para mim, o senhor pode orar por nós? Na hora o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração e disse assim, entendeu porque faltou combustível? Sabe por quê? Tem coisa na nossa vida que se a gente fosse explicar, quem é natural não entende. Como é que faltou combustível, pastor? Tem coisa que acontece com você. Por que eu estou aqui nesse ambiente? Porque Deus te plantou lá. Porque Jesus só vai onde seus discípulos vão. Aí eu estou dentro do ônibus, levantei minhas mãos e comecei a orar dentro daquele ônibus. E enquanto eu estou orando dentro do ônibus, aí o Senhor falou comigo assim, disse, Miqueias, ainda tenho quimioterapia nos céus. Nós rodamos até o posto de combustível. Eu estava orando quando eu terminei de orar. O ônibus estava em lágrimas. O Espírito Santo de Deus estava agindo. Eu não estava entendendo nada, pastor Jorge, porque naquele período minha avózinha aqui em Natal descobriu que estava com câncer. Aí o Senhor falou para mim assim, enquanto você ora por câncer, eu curo lá também. Porque cá para nós, irmão, tem dia que você ora precisando de oração, tem dia que você abraça precisando de um abraço, tem dia que você cura alguém precisando de cura. Eu levantei as mãos e em lágrimas, quando a gente parou no posto de combustível, eu peguei meu celular, tinha 2 ligações. O telefone tocou outra vez, era um dos pastores que estavam comigo no carro. Irmão Júnior, né? Irmão Júnior. O telefone tocou, eu atendi o telefone. Um dos companheiros que estava comigo lá disse para mim assim, pastor, da onde? Eu disse, acabei de chegar no posto. Ele disse assim, pois fica aí. Eu disse, por quê? A BR era pedagiada. Um carro do pedágio passou lá, abasteceu o carro, e eles disseram assim, estamos chegando aí.
nós vamos buscar você. Você não entendeu, né? O carro só parou para que eu pudesse entrar dentro daquele ônibus e orar por aquelas pessoas. Jesus mandou alguém para abastecer o carro. Oh, glória. Pastor, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O Senhor te trouxe aqui para dizer para você: eu vou te colocar dentro de ambientes, porque quando eu te colocar lá, eu vou entrar com você. Como assim, pastor? Ei, eu como pastor Jorge, não posso entrar em algumas salas clínicas, eu não posso entrar em alguns júris, eu não posso entrar em alguns hospitais. Aí Deus está dizendo assim: eu estou levantando médicos, eu estou levantando, oh glória, dentistas, eu estou levantando essa noite aqui advogados, eu levanto juiz, porque aonde você não entra, eu entro através dos meus discípulos. Levante as mãos. Eu estou profetizando no conte. Deus está te colocando em lugares estratégicos. Deus está estabelecendo você em ambientes estratégicos. Tem cadeiras preparadas de honras para você. O Senhor está te dizendo essa noite: se prepara. 2026 é o ano da plenitude, da completude de Deus. De Deus. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Quem estava ali? Quem estava ali? Perceba, pastor Jorge, que a mãe de Jesus não vai com ele, ela já estava. Posso dizer algo para você? Faziam aproximadamente entre 50 e 53 dias que a mãe de Jesus não o via. Como assim, pastor? Eu disse para você que Jesus foi ser batizado por João nas cercanias do Jordão, sim ou não? Depois de ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por 40 dias. Depois ele vai levar cerca de 7 dias até chegar às cercanias do Jordão. 40 mais 7, mais 3 dias para selecionar seus primeiros discípulos. 47 mais 3, Jesus vai ver sua mãe na festa. Aí quando ele chega na festa, a mãe dele, porque se tem uma coisa que mãe sabe sentir do filho, é saudade, sim ou não? Não importa quanto tempo esteja longe, se é horas, se é dias, se é semanas, se é meses, não importa, ela sente saudade do filho. Sente ou não sente? Ela olha para ele assim com um sorriso e um canto da orelha: filho! Isso que eu estou vendo. Ela se aproximando dele e diz assim: filho. Aí ela vai lhe dar uma informação. Qual? Acabou o vinho. Sabe o que ela está dizendo em outras palavras? Chegou na hora errada. Por quê? Essa festa de casamento aqui é uma festa que acontece de 6 a 7 dias. Tradição, cultura. Se o vinho acabava, era sinal que a festa também estava por acabar. Sabe o que ela está dizendo? Chegou na hora errada. Aí Jesus está olhando para ela dizendo: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Para você pode até ser a hora errada, mas para mim é a hora certa de fazer o milagre. Para mim, oh glória, até o que está dando errado passa a dar certo. Oh glória, para mim até o que está fora do lugar volta para o seu devido lugar. A mãe dele está olhando para ele dizendo assim: filho, acabou o vinho. Por que ela tem essa informação? Porque ela tinha acesso à cozinha da casa. Ela tinha acesso à cozinha dos noivos. É aqui que eu gosto, pastor Jorge, de dizer que Jesus não dá acesso à cozinha da casa a quem não tem acesso a ele. Só tem acesso à cozinha da casa quem tem. Olhe para cá. Por quê, pastor? Porque cozinha fala de intimidade, sim ou não? Cadê as mulheres? Levanta a mão, as mulheres. Quem é que entra na cozinha da tua casa? É todo mundo que entra lá? Sim ou não? Todo mundo passa na cozinha da tua casa? Quer arrumar uma briga com a mulher? Passa na cozinha com um visitante. Por que você leva na cozinha? É ou não é?
E tem uma coisa, pastor Jorge, as mulheres hoje estão orando tanto, porque as cozinhas antigamente eram enormes, você lembra? Eu sou de uma época, e olha que eu não sou muito velho, a carcaça até aparenta, mas não sou, pastor Jorge. Eu sou de uma época que as cozinhas eram enormes, tinha aquela ilha no meio, você lembra? Só que as mulheres começaram a orar tanto, pastor, orar tanto, que as cozinhas começaram a diminuir. Isso é para os homens levar elas para jantar e almoçar fora. Que é isso, pastor? Jesus está dizendo assim: não dê acesso à cozinha da casa a quem não tem acesso a mim. Olha a informação que ela leva. Ei, acabou o vinho. Aí Jesus está olhando para ela dizendo assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Eu prometo que eu concluo agora. O que me chamou a atenção, discorrendo o capítulo 2, do versículo 1 em diante, é que se você discorrer todo o texto, você vai perceber que nenhum nome aparece aqui. Discorra o texto vai dizer assim, ó: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Quem estava ali? Quem estava ali? A pergunta é: como é o nome dela? Por que o texto não diz? Ah, pastor, nada na Bíblia. O pastor Jorge disse assim: não existe coincidência aqui. O texto vai dizer assim, ó: Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Jesus e seus? A pergunta é: discípulos têm nome? Sim ou não? A gente acabou de escorrer o nome dos primeiros discípulos a serem selecionados por Jesus: André, Simão, Felipe, Natanael. Tem nome, mas o nome não aparece. O texto vai dizer assim, ó: os serventes estavam na festa. Quem estava na festa? Serventes têm nome, sim ou não? Tem nome, mas o nome não aparece. Detalhe, o texto vai dizer: o mestre Sala estava na festa. Mestre Sala não é nome, é função daquele que prova o vinho e diz se o vinho é bom, se o vinho é ruim, ou se o vinho não presta. Ele está na festa, mas seu nome não aparece. O texto vai dizer assim, ó: o noivo. Você consegue dizer comigo no 3 o noivo? Vamos lá? 1, 2, 3. O noivo estava na festa. Olha qual é a informação: o noivo. Mas cá para nós é uma festa de casamento, e nem o nome do noivo aparece aqui. O que é que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Discorra todo o texto, e você vai perceber que o único nome que aparece aqui no texto é o nome de Jesus. Como é o nome dele? Deixa eu dizer algo para você. Eu sei que eu estou pregando para a igreja que sabe. Irmão, crente gosta de festa. Gosta ou não gosta? A gente faz festa de tudo. A gente faz festa da igreja. A gente faz festa das mulheres. A gente faz festa dos varões. A gente faz festa das crianças. A gente faz festa dos pastores. Sim ou não? E quando a gente faz festa, irmão, e quando não tem festa, a gente inventa a festa. Não foi uma conferência, pastora, está faltando uma conferência, é ou não é? Faz festa do vaqueiro, é? Pronto. Faz festa de tudo, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai fazer uma festa é no nome. Pastora Valquíria conversando com o pastor Jorge, dizendo assim: amor, quem é que a gente convida para a festa? Quem é que vai servir? Aí os nomes, pastor. Coloca fulano. É no nome. Quem é que vai cantar? Chama Beltrano. E quem é que vai pregar? Pastor Miqueias. Ô glória. A primeira coisa que a gente pensa é no nome. Sim ou não? E cá para nós, irmão, isso não é ruim, é bom. Deus deu nome a muita gente no nosso Brasil e fora dele, e isso é bom. Só que cá para nós tem muita gente por aí que Deus deu nome, e a gente conversava sobre isso essa tarde, que se deslumbrou com isso.
gente que diz assim: eu só vou se meu nome estiver no cartaz pelo menos 30 dias antes. Eu só canto se for assim. Eu só vou se for assim. E cá para nós, enquanto eu estava discorrendo o texto, o Senhor me constrangia. O Senhor dizia para mim: Miqueias, festa só é festa quando o único nome que aparece é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você não entendeu? Oh, glória. A festa que é festa, quem aparece é Ele, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a majestade é para Ele. Oh, glória. O Senhor te trouxe nessa noite para dizer para você que o único nome que aparece aqui, e que bom que eu estou pregando nesse altar, porque eu sei da seriedade que os pastores de vocês têm com esse altar. Eu sei que o único nome que aparece aqui, levanta sua mãozinha para o céu, vai, e diga o nome dele, é o nome de Jesus. Diga Jesus, diga Jesus. Dá para ser mais forte, diga Jesus. Vai dizendo Jesus, porque enquanto você diz Jesus, Ele visita a tua casa, Ele visita a tua família. Enquanto você diz Jesus, Ele visita os teus negócios. Enquanto você diz Jesus, Ele visita os teus sonhos. O único nome que aparece no ministério Resgate em Conde da Paraíba e fora dele é Jesus, 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 Jesus. Jesus é Jesus Cristo. Olhe para cá que eu encerro agora. A mãe dele, pastora Valquíria, quando percebe que ele vai falar com ela, e a senhora sabe melhor que eu, mãe conhece o filho no jeito, sim ou não? No jeito de falar. Peraí, tem alguma coisa errada, o que é que está acontecendo? Senta aqui e me diga, é ou não é? Se passa, irmão, minha mãe me conhecia no passado. Quando eu entrava em casa, ela dizia assim: vem de onde? O que é que aconteceu? Olhe para cá. Quando ela está no diálogo com ele, diz assim: filho, acabou o vinho. Aí ele olha para ela e diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Na hora ela entende: peraí, eu não estou mais falando com meu filho. Quer ver uma coisa? Leia o texto, ela faz silêncio. Mas mulher para ficar em silêncio, ela deve estar pensando alguma coisa. É ou não é? Ela faz silêncio na hora. Ele diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Na hora ela diz assim: eu não estou mais falando com meu filho, eu estou falando com meu Senhor. Quer ver uma coisa? Eu disse para você no início da mensagem que Jesus foi batizado por João, sim ou não? Quando ele está sendo batizado por João, que o céu se abre, o Espírito desce na forma corpórea de um pombo, uma voz brada dos céus e diz: ele é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Naquele dia, Jesus desceu como filho de Maria, só que quando ele subiu como filho de... Ela disse: espera aí, não estou mais falando com meu filho, eu estou falando com meu... É por isso que ela se aproxima dos serventes. Vocês vão me ajudar a pregar. Meu filho, levanta aí, por gentileza. O senhor, isso, fica aqui. Fica de pé, Júnior. Fica de pé, profeta. Tu que é o vaqueiro, é? É? Fica de pé, profeta. Vem cá. Vem cá, vocês. Isso. Fica aqui os três. A senhora pode me ajudar, pastor? Fica de pé, por gentileza. A senhora vai ser Maria, porque não dá para eu ser Maria, né, irmão? A pastora vai ser Maria. O senhor vai ser Jesus. A senhora está conversando com o seu filho. Filho, acabou o vinho. Aí você responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Na hora a senhora diz: espera aí, não estou falando com meu filho mais, é meu Senhor. Ela faz silêncio. O que é que ela faz? Na hora
ela dá meia volta, vem nos serventes. E ela vai deixar a maior lição do texto para nós. Pergunta qual? Só falo quando todo mundo perguntar. Diga qual, pastor? Ela vem nos serventes. Olha para os serventes e diz assim: se aproximem dele e faça tudo o que ele vos disser. Se aproxime dele. Se aproxime dele e faça tudo o que ele vos disser. Segura. Sabe o que ela está dizendo em outras palavras? Isso, minha pastora. Glória a Deus. Sabe o que ela está dizendo em outras palavras? Quando ela diz: se aproxime dele e faça tudo o que ele vos disser, deixando para nós uma lição. Agora eu pergunto para vocês algo. Como é o nome da mãe de Jesus? Como é o nome dela? Pastor, o Senhor está dizendo que Maria está deixando para nós uma lição, a maior lição do texto. Pastor, isso é heresia. Maria está deixando para nós a maior lição do texto. Qual é? Ela se aproximou de Jesus e disse: faça tudo. Depois aos serventes: faça tudo o que ele vos. Em outras palavras, ela estava dizendo assim: eu não faço nada, mas ele, no meu nome você não vai receber nada, mas no nome dele, se aproxime dele e faça tudo o que ele vos disser. Pode sentar, pode sentar. O Senhor te trouxe aqui para dizer assim: ó, sou eu quem faço, sou eu quem desfaço, sou eu quem quebro o arco, sou eu quem corto a lança. Deus te trouxe nesse culto para dizer: sou eu, sou eu. Se você pode levantar suas mãos, faz melhor, fica de pé comigo adorando a Ele. Se você puder sair do seu lugar, espaço nós temos aqui na frente. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Todo mundo, vem. Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Dependo desse amor que sem ti eu sei. Cadê o Ministério do Louvor? Só pra lá, pra cá, os irmãos do Ministério do Louvor. Olhe pra mim. Quando ela se aproxima de Jesus e depois vai até os serventes, ela vai dizer aos serventes: vão até ele, faça tudo o que ele vos disser. E Jesus dá uma ordem aos serventes. Olhem para as talhas. Olhem para as talhas. E o texto vai dizer que eles viram 6 talhas de pedra. Quantas talhas? As talhas eram de pedras. Eles olharam para 6 talhas de pedra e Jesus deu uma ordem: encha todas. Encha todas. Posso dizer uma coisa para você? O texto me dá base para isso, porque o texto não revela, meu pastor, se as talhas estavam cheias ou se estavam vazias. Revela a ordem que Jesus deu. E qual é a ordem? Encham todas. Mas o texto vai dizer, pastor Jorge, que as talhas eram de pedra.
Se as talhas são de pedra, a olho humano não dá para se identificar se elas estão cheias ou se estão vazias. Olhe para cá, ei, dá para vocês verem o que é que tem aqui? Está cheio ou está vazio? Não sabe, porque não dá para identificar. As talhas eram de pedra. Jesus deu uma ordem: encham todas. Eu quero crer, é uma conjectura minha, que tinha talhas ali que estavam vazias, enquanto outras estavam pela metade. Eu quero crer que tinham talhas ali que estavam cheias. Só que a ordem de Jesus não foi uma ordem para cada talha, foi uma ordem para todas as talhas. Ou seja, se tiver alguma talha vazia, vai ser cheia. Se tiver alguma talha pela metade, vai ser cheia. E se tiver cheia, vai transbordar. Mas eu não tenho uma ordem para cada talha, eu tenho uma ordem para todas. Faz um negócio comigo, põe a mão no coração e diga assim: eu sou a talha que Jesus escolheu. Pastor Jorge, isso aqui mexe com a minha alma, sabe por quê? Se a gente discorrer o texto, nós vamos descobrir algo. O que, pastor? Não era o momento das talhas. Essas talhas aqui não eram usadas para reserva de vinho. Essas talhas eram usadas para as purificações. Está no texto. As talhas eram usadas para as purificações. Como assim, pastor? Quando chegava na festa, lavavam as mãos e os pés, purificavam as mãos e os pés, e entravam para festejar. Parece que eu estou vendo Jesus olhando para as talhas, dizendo assim: ó, encham todas. E os serventes dizendo: Senhor, não é o momento das talhas. Põe a mão no coração e diga: eu sou a talha que Jesus escolheu. Por que isso, pastor? Porque parece muito com essa história. Jesus está dizendo assim: encham todas. Aí alguém olha e diz assim: não é o momento delas. Alguém olhou para você e disse assim: não é o momento dele, não é o momento dela. O Senhor pode fazer na vida de outro, mas ele, ela, eu sou a talha que ele escolheu. Eu sei que tinha gente melhor. Eu sei que tinha gente que falava melhor. Eu sei. Mas ele me escolheu. Ele me chamou. Ele mudou meu destino, mudou minha sorte. Eu estava conversando com a pastora Valquíria hoje à tarde, eu lembrava: irmão, ei, nem era para eu estar aqui. A última vez que eu vim aqui, eu contei uma parte do meu testemunho. Eu lembrava nesse altar, irmão. Enquanto eu estava pregando: eu sou a talha que ele escolheu. Alguém que foi ameaçado de morte, muitas das vezes em cima de uma bateria na noite, tocando em bandas do mundo, com o nariz entupido de cocaína, sangrando, se drogando, se prostituindo. Mas eu carregava comigo uma promessa. Deus disse para mim: eu vou mudar a história da sua vida. E aquilo que ele promete, ele cumpre. Eu sou a talha que ele escolheu. Cá para nós, eu estou pregando para a gente aqui que não consegue enxergar hoje. Sabe por quê? Porque a palavra profética, ela mexe com a nossa geografia. Eu estava em Natal ontem, e a pastora, quando eu pisei a planta dos meus pés na rua onde meus avós moram até hoje, passou um filme na minha mente. Quantas vezes eu desci aquela rua drogado, o Senhor começou a trazer um filme na minha memória. Eu fiz uma retrospectiva, e Deus dizia para mim assim: eu mudei
a história da sua vida, porque eu não dependo do CEP que você mora. Eu não dependo da geografia onde a planta dos seus pés pisam. Eu não dependo do que o homem disse ao seu respeito. Quando eu libero uma palavra, eu cumpro aquilo que eu falo. Deixa eu dizer algo, porque talvez o Senhor esteja falando com pessoas aqui, e eu entendo que a palavra profética, ela tem 3 momentos. Quando Deus fala com você a primeira vez sobre algo, Ele está lhe direcionando. Quando Ele fala com você a segunda vez, Ele está lhe confirmando. Mas da terceira vez em diante, Ele não está confirmando mais, irmão. Para de pedir confirmação a Deus daquilo que Ele já confirmou. Da terceira vez em diante, Ele está chamando a sua atenção, posicionamento. Ele está dizendo para você assim: já era para estar se cumprindo, já era para estar acontecendo. E para isso acontecer, você precisa acreditar. Você é a talha que Ele escolheu. Deixa eu fazer uma pergunta e eu encerro agora. Tem alguém aqui no meio que se distanciou, que se afastou, que nunca foi evangélico, está aqui no meio? Levante uma das suas mãos, por gentileza. Não tem? Olha que crente denuncia, viu, irmão? Eu estava lá no Uruguai o ano passado. Eu disse assim: tem alguém aqui não evangélico ou está afastado da igreja? Ninguém levantou a mão, pastor Jorge. Aí eu disse assim: crente denuncia. Quer ver? Se você está do lado de alguém que não é evangélico ou está afastado da igreja, aponta para ele. Irmão, apareceu uns 30. 22 veio à frente. Reatar a aliança aquele dia. Quer ver uma coisa? Se você está do lado aí de alguém que não é evangélico ou está afastado da igreja, aponta para ele assim. Aponta para ele. Aponta para ele. Não tem, irmão. Aqui, ó. Apareceu, pastor Jorge. Tem mais alguém? Ali? Vamos, gente, me ajuda isso. O palmeirense aqui. Ali atrás, isso. Casal, pronto. E o profeta, é um profeta, né? Mais alguém? Aí, ó. É não? Levanta a mão, por gentileza. Eu preciso conhecer você, pastor. Me distanciei. Levanta a mão, irmão. Me distanciei, me afastei. Eu não preciso saber o motivo. Deus me trouxe de Goiânia para cá para dizer assim: eu vou reatar a aliança com você hoje. Eu disse no início da mensagem: você sai daqui hoje de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo isso? Você sai daqui de mãos dadas com Ele hoje. Só aqui do meu lado esquerdo tem pessoas aqui não afastado ou que nunca foi evangélico. Olha aí, ó. Olhe para mim, como é seu nome? Gabriela. Teu nome, profeta? Os dois. Teu nome? Vem cá, vem cá. Vem cá, minha filha. O teu é Levi? Davidson e Levi. Levi é ele, né? Esther. Rapaz, você só tem nome de profeta, né? Levi, Davidson e a rainha Esther. Gabriela, Levi, Davidson, Esther. Vou perguntar de novo: mais alguém afastado da igreja ou que nunca foi evangélico? Não tem. Aonde? Ali, ó. Seu nome, minha irmã? Hã? Thaís. Isso, obrigado. A senhora pode vir aqui também, irmã Thaís? Vem cá. Se eu fosse você, eu estava em espírito de oração, irmão. Deus está fazendo algo aqui. O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. O que seria de mim sem ti?
está afastada há quanto tempo, Thaís? Hã? Nunca foi? Sério? Tu tem cara de crente, mulher. Tem ou não tem? Tem. Você tem um brilho diferente. Deus quer marcar a sua vida para sempre. Deus te trouxe nesse culto aqui para abraçar você. Tem coisa que já era para ter se desenrolado e não se desenrolou ainda, porque Deus estava usando esses processos para te trazer mais para perto dele. Você nunca foi evangélico, mas eu estou falando com uma pessoa aqui também que sempre conversou com Deus, sempre chamou a atenção de Deus, e hoje é Deus que está chamando a sua atenção nesse culto, para que você viva um nível maior de intimidade. Eu vou lhe fazer uma pergunta e você vai me responder com muita clareza. Você acredita em Deus? Esse Deus hoje está querendo se aproximar de você de uma maneira ainda mais profunda, mais íntima. Eu geralmente, Thaís, faço essa pergunta primeiro para quem está afastado, porque eles aqui, a Gabriela, está afastada, Gabriela? Nunca foi evangélica? Também? Afastada ou nunca foi evangélica? Afastada? O Levi aqui é um profeta. Eu geralmente começo por quem está afastado. Sabe por quê? Porque eles conhecem desse ambiente aqui. Eles sabem o que é esse arrepio no corpo, que a gente diz assim: estou sentindo uma coisa aqui, o corpo está arrepiando. Não é coisa, tem nome. Se chama Espírito Santo de Deus. Mas hoje eu vou começar por você, porque o Senhor tem algo tão profundo com você desde a tua infância, que você já passou por tanta coisa que gente por aí não suportaria, e você suportou, está de pé, porque o Senhor te sustentou. O Senhor hoje quer apagar o teu nome do livro da morte e escrever no livro da vida. Dá um novo sentido, uma nova razão e destino para a tua história. Tem coisas muito maiores que vão abraçar você a partir de hoje, porque haverá um desatar no céu sobre a sua vida a partir de hoje. Como é que eu faço isso, pastor? Só tem um jeito. Jesus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. O Senhor quer escrever o teu nome no livro da vida. E a pergunta é: você quer receber Jesus hoje como teu único e suficiente Salvador? É só você levantar a tua mão, e eu quero orar por você. Eu sei que a ideia aparenta ser difícil, mas o Senhor hoje está desfazendo, quebrando todo o arco que te prendia, e dizendo assim: eu tenho algo novo para você. Parece que eu estou ouvindo uma canção, o pai dizendo assim, ó: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Tem um tempo de descanso para você a partir de hoje, Deus. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo. Se você quiser receber um abraço desse teu pai hoje, é só você dizer: Senhor, eu quero. É só levantar a tua mão, Deus. Eu quero orar por você. Olhe para mim, profeta, profetiza. Pode ficar aí, Thais, eu vou orar pela sua vida. Vocês querem voltar para Jesus hoje? Amém? A igreja pode glorificar a Deus pela vida deles. Gabriela, o mesmo que eu disse para Thaís. O
Senhor quer escrever o teu nome no livro da vida hoje e apagar do livro da morte. Você quer receber Jesus como teu único e suficiente Salvador? Levante a sua mão e dê glória a Deus pela vida da Gabriela também. Vem cá, Thaís. Olhem para mim, vocês dois. Levi foi criado para o altar. Vocês têm um dever: criar ele no altar. Sabe por quê? Porque essa criança aqui, como é teu nome? Veio num tempo aonde que se não fosse por ela você tinha desistido de viver. Essa criança aqui foi o céu que gerou em você, para que através dela toda a família fosse tocada. Deus, enquanto eu estou olhando para essa criança, Deus está dizendo para mim assim: eu sustento você nos meus braços. Se tem uma sensação que você sente, e Deus está dizendo para você assim: eu nunca te deixei só. É porque por mais cercada que você esteja de pessoas, tem hora que você se sente sozinha. E o Senhor está dizendo assim: eu estou desfazendo esse sentimento hoje, porque eu nunca te abandonei. Pai, meu Pai. Estenda suas mãos, nós vamos orar por eles. Dá para você gritar isso? Ah, papai. Mais uma vez, cante pai. Pai, meu assim, ó. Filho, eu quero tanto enxugar, te fazer só. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser. Estenda suas mãos o mais alto que você puder. Senhor, tua palavra foi pregada. Os teus filhos estão voltando para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. A Gabriela, Senhor, está te confessando como único e suficiente Salvador. A Thaís está saindo daqui com um abraço apertado do seu pai. Senhor, dê a ela outras oportunidades. Mas em um tempo, Senhor, cumpra tudo que o Senhor tem para fazer na vida dela. Nós oramos por ela acreditando, Senhor, que esse tempo está muito próximo. Eu oro por todos aqueles que estão diante do teu altar. Eu oro por todos os teus filhos, Senhor, que estão diante do teu altar, que vieram aqui como talhas. E eu não sei se eles chegaram aqui, Senhor, vazios, pela metade, ou se chegaram cheios. Mas eu sei que o teu Espírito está passeando aqui e está derramando azeite sobre as nossas vidas. Hoje é dia, Senhor, de transformação. Levanta as suas mãos. Começa a encher vidas aqui agora do teu Espírito, Senhor, a ponto que eles saiam daqui transbordando. Aonde eles pisarem, que eles possam transbordar desse vinho novo, Senhor, dessa alegria do teu Espírito. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus.
Te agradecendo porque entendemos que a tua palavra é o suficiente e ela falou conosco essa noite. Se você puder, aplauda Jesus aí aonde você está e mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia. Volta para o teu lugar adorando, bendizendo e exaltando o nome de Jesus. Pastor Jorge, Ministério Resgate, Pastora Valquíria, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Amém, queridos? Você pode dar uma glória a Deus aí, querido? Queridos, quem pegou os livros do pastor Miqueias, pastor, como é que vai fazer a oferta? Pronto, ele vai botar o Pix aqui no telão, só tem 2. Então, não deixe de abençoar e ser abençoado, amém? Amém, querido? Amém? Amém mesmo? Amigo, é para estar correndo aqui de alegria, cara. O negócio foi bênção do céu. Glória a Deus, abençoe o pastor Miqueias. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Tá bom? Quem quer que o pastor Miqueias volte aqui? Quem quer que ele volte? Quem quer que ele volte? Quer? Quem quer que ele volte? Quem quer que ele volte? Ah, tá fraco. Quem quer que ele volte aí? Daí? Tá, pastor Miqueias. Já falei, cadê ele? Cadê ele? Já está ali, querido. Querido, pastor Miguel está convidado já fiz um convite para ele já. Da dia 30 de abril, meu aniversário, está convidado para vir de Brasília para cá para celebrar conosco. Amém? Amém? Se você gostou da salva de palmas, por favor, está muito desanimado isso aí. Desse jeito ele não volta mais não, tá? Amém? Amém? Hã? Para minha festa surpresa, tá? Dia 30 de abril. Tá? Não sei nem que dia cai. Deixa o dia 30 vai estar aqui. Amém. Pai, obrigado por esta noite, Deus. Obrigado por ver teus filhos. Obrigado por que o Senhor ministrou no nosso coração. Obrigado pelo presente das vidas aqui que hoje, Pai, fizeram a decisão mais importante da vida. É dizer, Jesus, tu és meu e eu sou teu. Pai, obrigado pela tua graça, que é sem medida. Obrigado por cada pessoa que tem um chamado aqui. Obrigado por cada vida que tem sido alvo de transformação, de cura, de libertação. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem feito uma obra que está só começando. Que está só começando. Que está só começando. Porque a obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Quem quer dar uma glória a Deus aí, querido? Obrigado, pastor Fábio, pastora minha missionária Elisama. Tá? Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Tá, pastor Luciano, querido, e toda a comitiva lá da Igreja Batista Atos. Deus abençoe. E amanhã estaremos lá, tá? Amanhã estaremos ministrando lá na Batista Atos. Lá com o meu pastor Luciano. Vamos estar dando lugar lá. No nome de Jesus. Tá, queridos? Amém? Amém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.